que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. 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 Amém. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus, ao Espaço Novo Tempo Penha. A gente recordou aqui essa música aí, algumas pessoas conhecem, né? Lá de trás, lembrou minha adolescência, alguns anos atrás, aí, poucos anos atrás, né? Mas a música é alegre, é feliz, né? A gente acabou de cantar aqui, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. E a gente está aqui para conhecer a Jesus cada dia mais, cada vez mais. E que bom que você está aqui, que bom que você veio. Ontem a gente começou, né? O fim de semana abençoado. Amanhã a gente termina com a Santa Ceia, a programação. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui para frente. Mas que bom que a gente está aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Alegria é uma palavra que hoje em dia está meio complicada, né? Porque a gente está tão envolvido nas coisas tristes e ruins, ou não tão boas, que a gente esquece das coisas boas que Deus faz na nossa vida. E a verdadeira alegria não está em coisas, não está em nada, está em Jesus Cristo. E é isso que a gente veio buscar aqui nessa manhã. Hoje a gente está com um problema na internet, resolveram levar os fios da rua aí, eu não sei se vocês viram lá embaixo, tal, tá, vizinhança toda sem internet. Mas o culto está sendo gravado, depois a gente vai jogar lá nas páginas, lá nas nossas redes sociais, tá bom? Fiquem tranquilos se você quiser assistir depois. Então, se tem alguém aí que não está aqui hoje e não está conseguindo acessar, já avisa, ó, estamos sem internet. E pena que você não veio, não está aqui presencialmente. Mas que Deus nos abençoe nessa manhã, para que tudo que fizermos seja para honra e glória somente dele. Se há outro motivo pelo qual a gente está aqui, em nome de Jesus, que isso seja retirado da nossa frente. A gente tem que louvar e engrandecer o nome do Deus Altíssimo, Deus Poderoso. E é para isso que a gente está aqui. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você se colocasse em pé, aqueles que puderem, para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa manhã animados e felizes porque estamos aqui. É claro que existem problemas, dificuldades, lutas do dia a dia, mas hoje nós queremos focar na alegria que nós pertencemos a esse povo, a essa família, e a alegria que é termos Jesus no coração. Então que esse foco esteja conosco hoje, que a nossa mente esteja voltada para agradecer, que a nossa mente esteja voltada para te adorar, te louvar. Se algo que nos impeça, remova isso da nossa frente, porque nós queremos ter um contato contigo, cantando, louvando, orando, abrindo a tua palavra, ouvindo a tua mensagem. Jesus, fale ao nosso coração essa manhã, por favor. Entregamos a nossa vida a ti, e que o Senhor seja o centro da adoração nessa manhã. Em nome de Jesus oramos, amém. Vamos cantar novamente da alegria? Mais alegres agora, vamos lá? Mais uma vez. Quem não sabia, aprendeu a música. Ela é bem simples. Então vamos lá? Sorriso no rosto, nada de carinha triste. Vamos lá? A gente conhece Jesus, vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.
repetir, vai. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mulheres, aleluia. Vamos lá? Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, que só tem quem já conhece a Jesus, que só tem quem já conhece a Jesus, que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Louvado e agradecido o nome desse Deus poderoso. Esse Deus que fez o céu e a terra, esse Deus que fez tudo que existe, esse Deus que criou o universo, que sustém tudo. E quando a gente vê a grandiosidade desse Deus, não tem como a gente ficar calado, não tem como a gente ficar inerte, porque Deus é muito, muito, muito poderoso. Não tem como ficar quieto. Louvai ao Deus Criador de tudo, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Fez o céu e a terra e tudo que neles há. Quem fez o lindo universo e tudo sustém. De onde vem a vida que pulsa em meu coração? De onde vem a alegria que enche meu ser? Oh, como e como negar ao ver tuas obras, Deus, ao meu redor aqui. Hoje santo estou por causa do que Ele fez, me libertou da morte e me transformou. Oh, como calar e como negar
esse Deus poderoso. Louvai ao Deus Criador de tudo. Digno de louvor. Digno é de toda adoração. Louvai ao Deus que seu Filho entregou pra nos salvar. Louvai ao Deus Criador de tudo. Digno é de toda adoração. Louvai ao Deus que seu Filho entregou pra nos salvar. Mais uma vez. Só igreja, vai. Digno. Como calar e como negar ao ver os teus feitos, Deus, em minha vida Amém, Jesus. Toda honra e glória a esse Deus poderoso. Uma salva de palmas, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Você pode se sentar, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. É com grande alegria estar aqui com vocês, né, para honrar e engrandecer esse nome de Deus, louvai-o, né? E hoje, quando foi... Eu acho que o meu gato, ele tem uma conexão com Deus. Porque quando me chamaram para fazer a parte da ofertório, eu sempre gosto de estar meditando, né? E eu não tive muito tempo ontem. Mas o meu gato hoje me acordou às 3 horas da manhã e eu perdi o sono. Aí eu fiquei lendo a Bíblia. E veio esse versículo, né? Sobre a oferta da viúva pobre, né? Que fala no Lucas 21, do 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas ao gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram com oferta aquilo que lhe sobrava. E esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando eu li isso, eu já passei por diversas dificuldades financeiras, né? E geralmente a gente pega o nosso salário e começa a fazer aquela listinha das coisas que tem que pagar. E aí a gente não coloca, às vezes, o dízimo em primeiro lugar. Eu realmente já fiz isso. E eu me culpei muito. Eu já conversei com algumas pessoas. E aí até um dia que eu falei assim, não, eu vou colocar em primeiro lugar. Mesmo sabendo que praticamente não ia dar, mas eu colocava. E infinitas vezes, Deus, quando chegou no final do meu mês, deu tudo certo. Eu consegui pagar tudo que eu devia e passar o mês, né? E essa oferta dessa viúva mostra o quê? A dedicação e o carinho,
né? E a fé que ela tinha, porque ela era tudo que ela possuía. Né? Às vezes, quando a gente está com dinheiro sobrando, realmente, a gente sempre passa uma pessoa pedindo, a gente ajuda. Mas quando a gente não está, a gente não quer fazer isso. Mas o nosso dever é saber que esse valor que Deus, né, deixa para nós, a gente acordar todo dia de manhã para ir trabalhar, Deus está dando uma oportunidade de você viver a fé. Eu acho que o dízimo é a parte mais realista de todos os dias de você viver pela fé, entendeu? Então, ela deu tudo que ela tinha e os outros apenas davam o que sobrava. Então, nesse momento, eu peço para que vocês, quando forem dar os dízimos, as ofertas, pense que Jesus é nosso sustento e Ele nunca vai deixar um justo mendigar o pão, nem sua descendência. Então, é isso que eu penso. Eu acho que vocês têm que entregar sem culpa e com o coração alegre. Porque nesse texto mesmo fala que a gente tem que dar com o coração alegre. Porque se for dar com aquela angústia, é melhor nem dar. Aí eu vou fazer agora uma oração. Vamos orar? Vamos curvar nos sua fronte. Querido Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais este dia. Obrigada por estarmos aqui na sua casa. Senhor, venha ser com todos que estão aqui, que vão dar suas ofertas, os seus dízimos, que o Senhor possa direcionar os dízimos para onde estiver precisando, para que a sua palavra chegue em todos os cantos desse mundo e que o Senhor venha logo, volte logo para nós. Que o Senhor abençoe os missionários e todos que estão contribuindo para isso. E que nós também, que o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para que nós possamos falar do seu amor, do seu carinho, para que o Senhor volte logo. Venha ser também com as ofertas, que é para o sustento da nossa igreja, que nunca falte nada, e que o Senhor abençoe cada família aqui na hora de fazer essa doação. Que o Senhor cuide e proteja de cada família. É isso que eu te peço e te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar a Giovana, né? Que vai fazer recolher. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, fiel, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel
pois tu és o Senhor, meu Deus, fiel a mim. Bom dia. Bom, me deixaram com a parte mais difícil aqui, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram problemas na vida de vocês. Nenhum, né? Muito difícil um cristão ter problema na vida, que é isso, gente. E ao longo da caminhada dos nossos problemas, a gente fica tão ansioso para resolver, é tanta coisa que vem, às vezes, na nossa mente, que a gente não sabe o que fazer. Só que essa ansiedade, esse nervosismo de querer resolver logo, qual é a primeira pessoa que você vai? A Edna é certeira. Eu já não sou, viu, Edna? Às vezes eu vou num amigo, na minha mãe, no meu pai, na psicóloga, no marido. Às vezes, né? Às vezes ele é o problema, não posso chegar nele. Mas às vezes a gente tem tantos problemas e a gente acaba ligando para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente esquece do principal, que é o que a Edna falou. É falar com o nosso Deus. O nosso Deus, Ele está sempre do nosso lado. Ele nos acolhe, Ele nos sustenta. E aí casou com uma coisa que o Toshi estava falando pra gente lá em cima, na hora da nossa oração com o louvor. Às vezes a gente tem muito medo de confiar. Não é entregar. Porque entregar é fácil, né? É só deixar lá e pronto. Mas às vezes a gente pega de volta. Fala, não, Senhor, peraí, deixa eu resolver aqui com o meu amigo. Peraí, que é mais fácil. Ele já passou por isso, ele deve saber o que fazer. Aí chega no amigo, o amigo fala e o que acontece? Dá tudo errado. Tá bom, Senhor, eu vou entregar para você. Mas aí a gente pega de volta de novo. Fala, não, mas a minha mãe, o meu pai, o meu marido já passou por isso. Peraí, deixa eu pegar de volta que eu tenho certeza que ele vai me ajudar a resolver. E a nossa vida não pode ser assim. Nós temos que resolver nossos problemas com a única pessoa que é o nosso amigo. É a única pessoa que está disponível o tempo todo para nós. Mesmo que a gente esteja chorando, esteja feliz, esteja triste, esteja frustrado. Ai, Senhor, não deu certo o projeto. Ai, Senhor, aquele negócio que eu ia fazer ontem, o Júnior estava falando sobre os negócios dele, né? Então, Senhor, aquele negócio não deu certo, mas eu vou tentar um outro jeitinho aqui rapidinho. E não é assim. Em Filipenses 4, de 6 a 7, está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é uma parte, não é um pouquinho, é qualquer entendimento. Tá chorando? Ele vai resolver. Você tá feliz? Ele vai se alegrar. Você tá frustrado? Ele vai estar ali para você. É todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Falar com Deus é a melhor coisa que existe na nossa vida. Falar com Deus resolve todos os nossos problemas. E eu espero que hoje, não só hoje, sempre você entregue
os seus problemas a Deus. E fale com Ele, ore a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai resolver, Ele vai estar lá para te ajudar. A gente pode exercer isso agora na prática. A gente vai cantar sobre falar com Deus. Se você quiser se colocar em pé, para a gente falar com esse Deus poderoso. Mas leve isso como uma oração, é uma oração cantada. Vamos falar com Deus. Encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vira forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Só igreja. Grande, muito grande é o nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui entregando o nosso coração, entregando nossos problemas e as nossas lutas, ó Pai. Nós sabemos que é muito difícil lutar contra a carne, contra o espírito, ó Pai, mas o Senhor está diante de nós. Que o Senhor esteja com todos os nossos problemas, Senhor. Entregamos a Ti, que possamos nos sentir em paz no Teu nome, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor.
A gente está num fim de semana especial, um fim de semana abençoado. Começou ontem à noite. Se você não veio, você perdeu. A gente vai continuar hoje e amanhã, mas eu quero dar um recado bem importante. Hoje à tarde, às 17 horas, a gente vai ter uma programação especial aqui também. A gente vai ter uma roda de conversa, a gente vai ter um bate-papo. O Júnior vai conduzir. Você não pode faltar. O que você vai fazer hoje à tarde? Não vai dormir não, né? Vem pra cá. Não tem problema não. Vamos falar sobre Deus, vamos aprofundar um pouquinho, né? Sobre Jesus Cristo. Tão importante a gente estar junto nesses momentos. Vai ter aí um lanchinho, as meninas prepararam. Vem preparado, tá bom? Hoje à tarde às 17 horas, não atrasa. Porque pôr do sol dá ali para 17h40, né? Mais ou menos. E a gente quer fazer um pôr do sol aqui também. Vai ser bem gostoso, um ambiente bem familiar. E amanhã a gente vai ter nossa Santa Ceia aqui. É um dia diferente. Geralmente a gente faz aos sábados. Mas amanhã a gente quer fazer algo também muito especial. Então, o nosso culto, o culto de amanhã vai começar às 10 horas, assim como hoje. E a partir das 9h15 vai estar disponível para o Lava Pés. E você não precisa vir de barriga vazia, porque vai ter também um café da manhã preparado aqui pelo Ministério dos Jovens. Tá bom? A partir das 9 já vai estar disponível o café da manhã. Você vem, faz o Lava Pés com tranquilidade. E a partir das 10 horas a gente começa o culto aqui da manhã. Pode ser? Combinado? 10 horas da manhã. Eu sei que é um domingo, é um dia diferente. Mas se permita Deus trabalhar com você. Porque amanhã vai ser fantástico também. Assim como foi ontem e assim como está sendo hoje. Deus, Ele quer falar. E Ele tem muita coisa a dizer para a gente durante esses 3 dias. Já disse ontem, vai dizer hoje. E amanhã a gente fecha com chave de ouro. Tá bom? Combinado? Amanhã às 10 horas e hoje às 17 horas. Para quem não estava aqui ontem, quem está aqui com a gente, conduzindo aqui, é um casal mais do que especial. Conhecido por muitos aqui, mas desconhecido por alguns também. Porque o Júnior e a Monique estiveram aqui conosco desde a fundação desse local. Nos ajudaram aqui, foram um dos fundadores também. Tiveram que ir para Curitiba, se afastaram um pouquinho da distância, mas no coração e o amor permanece o mesmo. E eles estão aqui trazendo a palavra falada e cantada de uma maneira poderosa. Então, Júnior, Monique, que Deus continue usando vocês durante esse dia, durante a manhã, e a gente quer ouvir, estamos ansiosos para ouvi-los. Deus abençoe, viu? Amo vocês, viu? Meu Deus. Não é em vão esse meu Deus, tá? Não é mesmo. Amo vocês. Amo tua família, Toti. Amo muito. Como você falou, o coração, ele... não sei, eu não tinha ainda experimentado esse negócio, desse amor aqui que eu experimentei com vocês. Falei isso ontem. É diferente. Eu estou vendo aqui pessoas que eu não vi. Conto tua história para todos os lugares que eu vou, Fê. Isso é uma bênção. Eu lembro quando você chegou aqui, primeiro dia, e no primeiro dia que você chegou, depois de muito tempo longe, eu pedi para você fazer oração, você olhou. Eu? Quem sou eu para fazer? Eu falei assim, nós somos igual, irmão. Está aqui, tua mãe linda. Edninha veio, falei de você ontem. Você não sei se você vai lembrar. Lembra? Você me enquadrou ali. Ali, ó, estava sentada ali. Você falou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, Deus pediu para falar para você que você vai receber a cura em Curitiba. E graças a Deus eu recebi. Mas eu não sabia qual era a cura. Eu achava que a cura era uma outra coisa. E a gente às vezes não enxerga o problema. Mas eu sabia e eu contei ontem qual era o meu problema. Meu problema era olhos altivos, orgulhoso. E o meu orgulho tomava conta da minha vida e do meu casamento. E eu não conseguia reconhecer o papel fundamental na minha vida, porque existe o importante e o fundamental.
O importante é trabalhar. Fundamental é ter Deus na vida. Respirar. E a Monique é fundamental na minha vida. Eu tenho um sermão só sobre o nosso casamento. Um dia vamos fazer encontro de casais, viu, Toti? Estou me convidando aqui já. Falado que você falado. E eu tenho experiência. Sou novo, eu acho que sou novo. Mas não tá, né? Mas eu tenho experiência, viu? Do que falar, do que deu certo, do que deu errado. E, nossa, e muito. E eu me policiei nesses dias não falar muito de mim com vocês, sobre a nossa relação. Porque senão eu fico chorando. E, de verdade, da outra vez que eu vim aqui, eu fiquei chorando. Aí eu travei, aí não dá para falar o que eu tenho que falar. Então eu vou tentar evitar falar de nós e falar de Deus. Certo? Eu quero orar. Senhor, mais uma vez aqui nós temos um encontro com meus amigos, com a minha família, que eu amo de coração. E eu quero estender, ó Pai, a bênção a eles, assim como eles estenderam a bênção a mim. Eu fui restaurado nessa igreja. Eu encontrei o Senhor nessa igreja. E eu quero que o Senhor, por favor, em nome de Jesus, abençoe essa igreja. Abençoe a casa de cada um aqui, o casal, a família, os filhos sejam abençoados pelo Senhor. E que a graça e a glória do Senhor esteja neste momento aqui. E quero te pedir uma coisa. Se o inimigo estiver aqui, em mim, ou em alguém, ou em algum lugar, em nome de Jesus que ele vá embora. Ele não é bem-vindo aqui, é a tua casa de adoração. Então, venha, que aqui é o teu lugar. Em nome de Jesus, amém. Lindos, eu falei ontem que a gente vai fazer um estudo profundo da palavra do Senhor. Ontem a base foi orgulho. E o orgulho é a base de todo o mal, de toda quebra do mandamento, de toda quebra da lei. E o contrário de orgulho é humildade. E a busca constante minha tem sido, meu Senhor, me ajude a ser humilde. E é difícil, é muito difícil. Talvez a maior dificuldade. Humilde no sentido de reconhecer o meu papel e o papel de Deus. Colocar a minha vida totalmente no controle do Pai. Isso é muito difícil. Porque a gente quer ter o controle de tudo. E nós nos colocamos numa posição de hunter, de buscar, de conquistar. E coach, se tiver um coach aqui, você deve ser um coach diferente dos coaches que eu vou falar, que eu sei. Mas assim, é sempre a busca do eu, a busca do conseguir, do eu posso, você consegue. E eu sempre tive isso, mobilizava equipes no Brasil todo sobre buscar o eu e a força que está dentro de você. Até que Deus foi lá e pum, deu uma bicuda na minha cabeça. Falou assim, baixa a tua bola. E aí eu abaixei minha bola. E aí eu vi que realmente eu preciso totalmente colocar Deus no controle em tudo. Em tudo. Até o meu livre-arbítrio, os meus atos, eu creio que hoje são conduzidos por Deus. Eu tento fazer com que Ele conduza os meus caminhos. Mas é um processo, tá? De construção. E eu quero que vocês façam uma reflexão comigo sobre a necessidade da humildade, de abrir o coração, e que isso permite uma coisa que eu vou falar hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Hã? Mais alto. Salvação. Certo. Mas não foi só isso. Não foi só isso. É claro que isso foi um dos 3 principais objetivos. Só que a gente colocou somente esse propósito da vinda de Jesus na nossa mente. E a gente começou a fazer isso como o único propósito. Consequentemente, a gente se tornou, não vocês, tá? Lembra que eu estou pregando, mas muita coisa é para outras pessoas, para vocês não. Muito propósito do eu. Ele veio me salvar. Eu sou o centro do universo. Me cura, Senhor, me cura, traga, Senhor, na minha casa, as bênçãos da minha casa, a mim, músicas e todo louvor e muita adoração a mim mesmo. E foi construído ao longo do tempo, no evangelismo cristão, um egocentrismo cristão. É sempre a busca pelo eu, pela minha cura, pelo meu problema, coitado de mim, e olha só, eu sou... E sempre isso ficou me incomodando por um bom tempo, porque lembra quando eu levei a pedrada e a bicuda de Deus? Eu entendi que, eu não sou o centro do universo. E aí, estudando teologia,
eu fui tentar entender se teologicamente faz sentido o meu raciocínio sobre será que só foi o propósito da minha vida, da vinda de Jesus a mim? Abra comigo então, em Colossenses 1, 19 e 22, a gente vai ler bastante. Colossenses, a gente fez combinados ontem, tá? Os combinados foi vocês virem todos os dias. O segundo, que a gente vai ficar aqui junto sem hora para acabar. Então, por favor, vim de longe para estar com vocês, então é rápido, passa rápido. Vamos lá, Colossenses 1, 19 e 22. Abriram? Abriu? Pois foi dado agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, em Cristo, certo? Foi do agrado, foi do propósito de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá certo meu verso? Por meio dele, aconteceu a reconciliação. Reconciliar-se, eu fui para o verso 20 já. Consigo todas as coisas. Então, houve por meio dele a reconciliação com todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Então, qual foi o segundo propósito da vinda de Jesus? Vamos dizer primeiro ou segundo? Reconciliar. Mas reconciliar o quê? A terra e os céus. Quando eu li isso, eu falei, eita, peraí. Reconciliar nós com os outros lugares? E amanhã você precisa ver, que eu vou concluir só amanhã, esse raciocínio. Você vai entender que a vinda de Jesus não foi só reconciliar a terra. Foi reconciliar o céu com o céu mesmo. Reconciliar os outros mundos com o céu. E está na Bíblia. A vida de Jesus não foi só resolver a nossa treta. Foi resolver um burburinho no céu, que ficou aberto. Vocês já ouviram sobre isso? Ficou aberto um burburinho lá. Com um negocinho assim meio no ar, assim. Será? Será mesmo que inimigo é o inimigo, que Lúcifer é Lúcifer? Até que houve um momento especial que essa história, esse burburinho acabou, e você já sabe o momento, não vamos falar amanhã. Mas qual foi o segundo propósito? Primeiro, nos salvar. Não sei se é o primeiro, eu julgo o terceiro. Mas houve o quê? Reconciliação. Por que houve reconciliação? Porque éramos inimigos. E olha só, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, 21, antes vocês estavam separados de Deus. Tá certo o que eu estou falando? Tá lá? Antes vocês eram separados de Deus e eram inimigos. Por causa do quê? Por causa das obras más, das nossas transgressões. Então é o seguinte, a partir do momento que entrou o pecado no mundo, Adão, que era o representante do Brasil, da terra no céu, amém, né? Ou não sei, né? Porque deu errado. Era o representante da terra no céu. Lá em Jó a gente vê que havia encontros no céu. Até o Espírito de Profecia fala, estou jantando amanhã. O Espírito de Profecia mostra que houve então um dia que Lúcifer pediu para que se tivesse um encontro com Jesus. Estava passando na porta ali, ele estava na porta ali e falou, ei, consegue para mim lá um encontro lá com Cristo de novo? Porque eu quero me reconciliar com ele. E aí, etc. Eu vou falar mais amanhã. E aí a gente vê que Lúcifer estava pairando pela terra e foi como representante para o céu, representante da terra. Por quê? Porque ao pecado entrar na terra, Adão e Eva, representantes da terra, era para ser eles no lugar de Lúcifer, representando a terra. Talvez esse encontro acontecesse aos sábados. Acontece até hoje que os líderes de cada mundo vão e se encontram com o Pai e adoram, criar maravilhoso. Se aqui é gostoso estar com vocês aqui, imagina encontrar Jesus lá. E aí eles encontram lá, e aí quem ia no lugar de Adão e Eva? O bonitão, o feião. E ele ia representando a terra. Porque Adão e Eva perderam o bastão, a representatividade da terra. E aí o propósito então, de Cristo foi reconciliar, religare. Religião é de religare, reconectar a terra. Por que reconectar? Porque quando houve pecado, Deus não coabita com o mal. Ele não coabita. Deus não consegue relacionar com o mal. Ele não consegue. Por isso que ele implementou os métodos
do santuário, do Shekinah. Ele encontrou um meio de tentar reconectar com o povo. Para ele se reconectar ao Shekinah que acontecia em cima da Arca da Aliança, ele precisava acontecer todo um ritual de purificação, que é inclusive as 7 festas do judaísmo, e uma das festas era antes a purificação. 10 dias eles ficam se purificando, para tentar fazer com que o Espírito de Deus descesse na terra. Então, meus lindos, não é simples assim. Teologicamente, como eu falei ali com o Matt, estava conversando com o Matt, falou que dia 4 eles tiveram um encontro aqui, foi um louvor maravilhoso. E eu falei, Matt, o processo de fazer com que Deus baixe o Shekinah, ou seja, que ele apareça, nós precisamos estar purificados, precisamos estar buscando, a igreja toda mobilizada. Lembra de Josafá, Israel, quando foi para uma guerra? Que todo Israel ficou em jejum e oração na praça? Estou entendendo? Para aí conseguir ter a atuação de Deus. E aí precisou então de haver uma reconexão. Só que a reconexão, esse religare através de um animal não era o suficiente. Hebreus fala, isso não é o suficiente. Precisa vir o próprio Deus se transformar em homem, para ele morrer, passar pelo processo de Adão e Eva, passar pelas tentações de Adão e Eva, não pecar e religar a terra com o céu, com o Pai. Por isso que ele se tornou o intermediador. E o propósito é de reconciliar para estabelecer o quê? A palavra ainda que estabeleceu o quê? Paz. Paz. E a gente interpreta errado. Que a reconciliação é para prosperidade. E essa era a ideia que eu tinha. Um Deus próspero que era Abraão, era rico. E etc. Eu quero essa prosperidade. Eu entendi teologicamente de que a reconexão fala para que haver paz. Mas para acontecer paz, precisa haver esperança. Porque a paz vem da esperança de entender que existe um propósito maior do que o meu. Que existe um lugar que vai alcançar uma eternidade, que vai haver paz plena. E ele diz que aqui haverá conflitos, aflições, e que existirá um dia. Então, essa esperança de entender que existe um propósito maior me trouxe a paz. Então, quando acontece uma dor, porque eu tenho uma dor muscular, uma dor no pescoço gigante, que essa semana pegou. Essa semana o diabo quis. Enfim, não vou nem entrar nesses detalhes, porque ele não tem moral. Mas foi horrível. E a minha dor acentuou ao ponto de me colocar de cama. Por causa do meu acidente, que vocês sabem. E quando vem essa dor, minha mãe fala, filho, tem um propósito maior, tem um propósito maior. É difícil o exercício. Você está com a dor. O filho morreu. Vai falar para alguém que hoje, como ontem, morreu um grande amigo nosso, muito tempo, por muitos anos, o irmão Lorival, da igreja do Ney Braga de Maringá. Um irmão maravilhoso, caiu, foi arrumar o telhado e caiu, bateu a cabeça. Com 70 anos, forte, pedreiro, a vida toda, maravilhoso. Morreu. E aí o Lu, que é o filho, meu amigo, falou, e aí, Lu? Falou, Ju, tem um propósito maior. Tem um propósito maior. Bom, o segundo objetivo, então, foi reconciliar. Para haver salvação, precisa reconciliação. Certo? Mas não é só isso. Abra comigo, Romanos 5, 10 a 11. Romanos 5, 10 a 11. Não está transmitindo, né? Gravando? Ah, tá bom. Tem que tomar cuidado. Tem um pessoal lá, o Dé, tá perguntando. Queria estar aqui com a gente também. Abriram Romanos 5, 10? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Olha que clareza. Éramos inimigos por causa das nossas transgressões, e amanhã a gente vai explorar mais isso. Fomos reconciliados com Ele mediante a morte de quem? De Jesus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós somos salvos, eu vou falar um negócio para vocês. Nós somos salvos pelas obras. Pelas obras de Cristo. E o nosso papel é crer nas obras de Cristo. Somos salvos pelas obras. Ele chega perante o pai e fala assim, pai, o Júnior está querendo salvação lá. Reconciliar com a gente. Tá? Vamos olhar para as obras do Júnior.
Mas, Pai, não é sobre as obras deles, é sobre as minhas obras. Porque ele crê em mim. Ele crê nas minhas obras. Aí ele pega e fala, então, Pai, considere as minhas obras no lugar do Júnior. Por isso que nós somos salvos pela fé nas obras de Cristo. Tá ok? Então aqui foi reconciliado. Não apenas isso, o verso continua. Então, ou seja, não é só reconciliação. O propósito da vinda de Cristo não foi só reconciliação. E aqui, teologicamente, eu entendo que este foi o maior propósito, que eu vou falar agora. Não apenas isso, mas também nos gloriamos. Nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Terceiro propósito, vocês pegaram o código aqui? Hã? Quem falou? Qual o propósito? Mais alto. A glória de Deus. Ai, quando aí pegou. Porque eu tinha o egocentrismo cristão. Não, como assim? Foi por causa de mim. Só por causa de mim. Mimado. E aí eu entendi que para ser por causa de mim, precisava ter o religário. Beleza, até aí tudo bem. Quando eu entendi que, na verdade, o grande propósito da vinda de Jesus foi mostrar a glória de Deus para a terra e para todos os mundos, aí eu pensei, nossa, eu não sou só, não é só sobre mim. Não é só sobre mim. Isaías, não precisa abrir, mas Isaías 45:6 diz, lá atrás, Isaías, mais de 750 anos antes de Cristo, a glória do Senhor, olha mais aí essa clareza que ele tinha, a glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. E ele inclusive profetiza de que João Batista viria antes para preparar o caminho para vir a glória de Deus. Olha só, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que eu clamarei? Uma voz ordena, Isaías falando que vai vir um homem, e esse homem vai perguntar, uma voz que clama, e aí ele diz, esse homem, João Batista, fala, o que eu clamarei, Senhor? E aí a clareza é, clame, todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. João Batista já tinha entendido tudo, de que ele era um mensageiro, um pó, inclusive foi decapitado, minha vida não tem valor mesmo, Paulo diz, minha vida não tem valor mesmo, propósito é a glória de Deus. E Isaías já tinha enxergado que Jesus Cristo viria para apresentar a glória na terra e João Batista prepararia esse caminho. E Hebreus 1:3 diz, o Filho é o resplendor da glória, o Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. E sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, existia um burburinho no universo e na terra de que, uma dúvida, que se de fato Deus era justo. O caráter de Deus estava em xeque. Desde o início, na terra e nos céus, como a gente leu. E Jesus vindo, pisando aqui, passando pelo que passou, reconciliando e mostrando a glória de Deus para todo mundo, ficou claro quem é Deus. Amém? Hoje temos clareza que como Deus pensa. Olha para Mateus, Marcos, Lucas, João. Antes não tinha tanta clareza. Inclusive, se você leu o Antigo Testamento, eles interpretavam Deus como Deus que fazia o bem e o mal. Colocou, inclusive, o rancor no coração de Faraó. Eles não tinham clareza como a gente tem. João 13:31 diz, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora glorificado no Filho do Homem, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorifica a si mesmo. Ou seja, Jesus foi o condutor da glória de Deus, o espelho da glória de Deus, do caráter de Deus. E aqui tem um ponto que eu acho muito bonito, que é, eu quero que vocês abram comigo. Êxodo 33:13. Êxodo 33:13. Isaías tinha clareza, 750 anos. Moisés, o dobro. Acho que Moisés, 1.500 anos.
E eu vou mostrar para vocês que a glória de Deus e o plano da redenção de Jesus Cristo foi, na minha interpretação, eu posso estar ficando doido. Eu vi eu e mais uns pastor também doido, que tem umas ideias muito, muito interessantes sobre a glória de Deus, interpretam de que Moisés recebeu o plano da redenção, de receber o Cristo no monte. Não grava esse negócio aí que eu falei dos pastor doido. Não. Êxodo 33, 13. Abriram? Olha só, esse encontro, inclusive tem uma música que a gente fez, Eu Sou. Lembra? Lembra? Vocês lembram dessa música, não? Não, tem que apresentar essa música para eles. O encontro de Moisés com Deus no monte. Vamos lá. Senhor, se te agrades de mim, revela-me os teus caminhos. Tá assim igual tá ali? Tá igual? Revela-me os teus caminhos. Gente, quem é o caminho, a verdade e a vida? Na minha interpretação, Moisés estava falando assim, Senhor, revela teu filho. Revela o caminho. Pula para o 14. E o Senhor respondeu, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Lindos, Jesus dizia, em mim encontrará descanso e paz. Pula para o 18. Então Moisés disse, peço-me, Senhor, que mostre o quê? A tua glória. E aí, 19, Deus responde, eu farei passar sobre você. Aí aqui está o ponto. Aqui está o ponto, peraí. Tá bom, revela-me tua glória. Júnior, o que é glória? É uma luz? Vamos clicar agora, como se estivesse num PowerPoint aqui. Tum! O que é glória? Deus deixa claro para Moisés o que é glória. E aqui está o ponto alto dessa conversa de hoje. Beleza, eu vou te mostrar minha glória, Moisés. E farei passar sobre você a minha. Diante de você proclamarei o meu nome e o Senhor na sua presença. Terei, fala comigo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele manda, não tem, quem ele quiser ter mesmo. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Beleza, entendemos que o propósito de Jesus foi reconciliar, para nos salvar e mostrar a glória de Deus. Tá claro? Certo? Clica. O que é a glória de Deus? Fala comigo. Bondade, misericórdia e compaixão. Aonde encontramos essas características? Em quem? Em quem? Para mim, eu arrepio. Para mim, Jesus estava ali. Deus falou com Moisés, você quer ver minha glória? Filho, vem. Aparece para Moisés. Revela a tua glória. Porque a minha glória é o meu filho. Ele é o reflexo do meu caráter. E vou te apresentar quem é a bondade, misericórdia e compaixão. E ele vai vir resgatar a humanidade, reconciliar eu com a humanidade e fazer todo o propósito de mostrar a minha glória, mostrar ser misericordioso, compaixão, bondoso. E aí ele continua. Olha só, no 21, o Senhor prosseguiu, o Senhor continuou. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre quem é a rocha? Quando a minha glória passar, ou seja, meu filho, o meu caráter passar, eu o porei numa fenda e cobrirei minha mão para eu passar. Fenda em hebraico, sabe o que é? Feridas. Rocha, feridas. Filho, passa. E ele, inclusive, é a rocha, é a pedra angular. Ferido, ele será. E se você for, abre comigo. Lembra que a gente ia estudar. Salmos 85, versículo 9 a 10. Estão acompanhando? Sim. Sim. Salmos 85, não é que vocês não têm capacidade para entender, é que às vezes eu não tenho capacidade de explicar. Então, preciso que vocês acompanhem comigo. Salmos 85, 9 e 10. Estão comigo? Está lá já? Isaías já foi revelado, Isaías foi revelado para Isaías que viria um homem que mostraria o caminho de quem viria, que era Jesus. Mostraria o quê? A glória. Para Moisés foi revelado que viria um homem que teria compaixão, misericórdia
e bondade. E essa é a glória de Deus. E Davi entendeu tudo também. Davi, 1000 anos antes de Cristo. 1500, Moisés. 1000, Davi, arredondando. 750, Isaías. Todos eles já entenderam o plano. E a gente não entendia até hoje. Salmos 85, 9 e 10. E esse, para mim, é o verso mais bonito da Bíblia. Qual é o teu verso que a gente faz de sexta-feira à noite, né? Esse aqui. Perto está a salvação. Perto, Davi falando, perto, 1000 anos. Perto está a salvação. Que ele, falando de quem aqui, gente? De quem que Davi está falando? Que ele, Jesus, trará aos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Os 3 grandes do Antigo Testamento falando claramente que o propósito da vinda de Jesus era mostrar a glória do Pai. E aqui esse verso, essa parte agora, é lindo, né? E o amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Sabe o que ele está falando aqui? Que o amor, a bondade, a fidelidade, que é a misericórdia, a justiça e a compaixão se encontrarão em Cristo. E essas características se beijarão em Cristo. Eu acho isso incrível. Abra comigo agora. Romanos 7,12. A gente já está ali em Salmos. Já não. Pula para frente. Romanos 7,12. Eu estou aprofundando um pouquinho mais aqui. Nós já entendemos o que é glória, né? Nós já entendemos que em Cristo a glória de Deus, que é bondade, justiça, compaixão, se encontrou, se beijaram. Você lembra, né? Seu casamento? Se beijaram. As duas, uma característica da glória de Deus e a outra característica de outro ser, que é Cristo, se encontraram. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Aonde mais, além de Cristo, estão essas 3 características? Hã? Na onde? Na lei. Vamos lá. Eu não vou ficar falando de lei aqui, legalismo, só para você entender a lógica, beleza? De fato, a lei é santa. E o mandamento de Deus é santo, justo e bom. As mesmas características. Salmo 19, volta agora para 19. Não, mantém Romanos. Eu vou ler para vocês. Salmo 19, 7 e 8 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornando sábios os ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. As mesmas características de Cristo. Traz luz aos olhos. Revela a glória de Deus. Alegra o coração. É justo e bom. Tem compaixão. As mesmas características da lei está em Cristo. Amém? Então, todo aquele que pratica a lei também tende a ser justo e bom. Lindos. A lógica aqui é nós entendermos de que a glória de Deus foi revelada através de Cristo. As características da glória de Deus a gente entendeu. Vamos resumir para bondade e justiça? Bondade e justiça? Para a gente lembrar, bondade e justiça. Por que é bondade e justiça? Quando a bondade e justiça se encontram e se beijam. Por quê? Se eu sou só bom, venha e não precisa se arrepender. Faz o que você quiser. Eu sou bom ao ponto de te amar do jeito que você é e pode permanecer do jeito que você está. Não dá muito certo. Se eu só sou justo, venha, se arrependa, mas eu vou te punir. Por isso que era bondade e justiça era assim: venha, se arrependa, eu te amo e a tua fé te curou e vá e não peques mais.
Por isso que em Cristo tem que ter a bondade e justiça, porque bondade sem justiça, ela é leniente. Justiça sem bondade, ela é contundente. Então tem que andar junto. E a prova disso, de que a lei, Jesus veio como expressão exata do ser de Deus, e a lei é a expressão exata do ser de Deus, e o próprio Cristo disse em Mateus 5, eu vim revelar a lei, eu vim cumprir a lei, eu sou a lei, porque eu sou a bondade e justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E lindos, o mais bonito é que isso foi revelado lá no céu. Apocalipse 7 mostra da revelação da glória de Deus. O Apocalipse todo mostra de que foi visto, João viu o santuário. Lembra? João viu, né? João viu o santuário. Ele viu o santuário de Deus e ele viu a Arca da Aliança. E aí em cima da Arca da Aliança era a presença de Deus no tabernáculo terrestre, mas a Arca de Aliança continua no céu e a lei continua dentro da Arca da Aliança e Deus continua sentando, se revelando em cima da Arca. Deus se revela em cima da lei e a lei é bondade e justiça. O resumo do sermão de hoje é: eu preciso refletir a glória de Deus. Para eu refletir a glória de Deus, eu tenho que lutar contra o meu eu. E o meu orgulho me inibe de chegar ao trono. E eu preciso buscar bondade e justiça. E se eu buscar bondade e justiça, eu preciso ter um parâmetro do que é ser bom e justo. Então eu olho para a cruz, olho para Cristo e olho para a lei. Porque a lei é um norte do que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Ser bom e justo. Mas nós entendemos ontem que mesmo sendo bom e justo, eu preciso ser humilde. E por isso que eu disse que as coisas vão se conectar. Ontem falamos e mostramos e provamos de que mesmo às vezes você sendo bom, justo, republicano, teoricamente bom, justo, guardava muito mais a lei do que nós. Falei de pessoas que eu conheço que são boas e justas, mas não aceitam não aceita ser confrontada. O orgulho toma conta dela, mas ela é boa e justa, dizima, oferta, prega, canta e tal. E eu mostrei para vocês que eu era bom e justo, pregava, cantava, dizimava e etc. Mas eu era orgulhoso, então isso foi tomando conta de mim, que foi me tornando injusto e mal. Então, esses três fatores, essas três características precisam dar conosco todos os dias. Preciso ser bom, amar olhando para o coração, justo, não me corromper, e humilde, o suficiente para eu conseguir ter a sensibilidade de olhar as pessoas pelo coração. Porque quando veio, eu vou voltar a ler com vocês. Eu vou voltar a ler, Mateus 5. Mateus 5, abre comigo. Vamos ler de novo. Abriram? Porque aquele homem que é bom e justo, ele precisou mostrar a tua bondade e a tua justiça, mas ele precisou revelar a sua humildade. E ele deixou claro no Sermão do Monte, o sermão mais importante da história da humanidade, de que ele olha o bolso das pessoas. Ele olha o cabelo das pessoas. Ele olha a cor das pessoas. Ele olha a classe social das pessoas. Ele olha o jeito que a pessoa se veste. Ele olha os adornos. Ele olha o quê? Que? Coração. Cara, isso, assim, eu vim falar o óbvio, tá? Isso é óbvio, mas não sei por que não era óbvio para mim. Porque eu sempre tive um panorama. Eu não sei se por nascer na igreja, não vou atribuir a isso, nada a ver. Mas assim, não sei. Eu sempre tive um conceito de que preciso guardar a lei,
e que isso vai me levar, que é fato, eu preciso, mas que pronto, terminava ali. E isso vai me tornar bom e justo. Mas eu entendi que Jesus precisou ser bom e foi bom e justo, mas precisa de um terceiro componente que não estava sendo permeado na minha vida, que é a humildade. E eu não sei por que a humildade ela começa do fio de cabelo. Ela começa pelo jeito que a gente se comporta, a gente se veste às vezes. Não sei, pra mim assim, eu me comportava muito como alguém que precisava mostrar minha posição social. Treinar. Tem que continuar treinando, tá? Mas eu treinava musculação, e eu queria ser bonitão, colocar as camisetas e ficar mostrando meu músculo. Pode ser musculoso, bonito. Tá? Você é lindo assim, tá? Mas aquilo é igual adorno. É igual adorno. O problema não está no adorno. Está onde? No coração. O problema não está ser fortão bonito. O problema está no coração, no propósito de ser. Está entendendo? E aí eu via que a minha posição da empresa, que tudo aquilo era tão importante para mim. E era tão importante que alguém, eu amava quando alguém chegava e falava assim: como é que tá os negócios? Os negócios? Difícil, mas estamos prosperando e crescendo e fazendo isso. Aí eu tenho começado a pensar, eu estou cada vez mais vontade de falar nada de mim, menos do que eu fiz, do que eu faço, e mais do que Cristo fez por mim. Só que é tão difícil, é tão delicado, que até o se esforçar para ser humilde e querer se mostrar humilde pode, né? Pode ser vaidade. É complexo, mas é um exercício. É um exercício. E como eu disse ontem para vocês, a minha pregação é mais para mim que para vocês, porque eu vejo em vocês bondade, justiça e humildade. Eu vejo nessa igreja, eu vivi isso aqui, eu senti isso aqui, em todos vocês, em todos os olhinhos que eu vejo. Eu já almocei na casa de todo mundo aqui. Almocei na sua, nossa, banquete, lembro até hoje. Almocei na casa de todos vocês, Bia, Fábio, Toti, todos. Fer, né? Tudo. Veroca, te amo, viu? Todos vocês. E toda vez que eu fui, eu vi, sabe o quê? A sogra de Pedro. Servi. Teve um encontro aqui que eu não posso falar. Uma vez, que ali foi a maior expressão de amor que eu tive na minha vida. Eu estava mal, raiva e ódio. Mas era tantas, eu fui abatido pelo amor do servir. Eu fui constrangido, essa palavra, constrangido, porque eu não queria ir nesse lugar. Mas houve tanta dedicação, tanto amor, tanta entrega por mim, que eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu acho que eu não sei o que é amor. E eu vi naquelas pessoas a expressão exata de Cristo: amor, bondade, justiça e humildade. Lindos, Cristo veio revelar a glória do Pai. A glória do Pai é ser justo, bom e humilde, porque Ele foi assim. E essa característica está na lei, e a lei está em Cristo. Eu espero, mas espero muito, em nome de Jesus, que essa igreja mantenha essa cultura, esse DNA que existe hoje, de bondade, justiça e humildade. Que desde o irmão Maciel e outros... Cadê o irmão Maciel? Veio ou não veio? Não veio? Desde o irmão Maciel e os seus contemporâneos, que construíram essa igreja, que começaram a penha, que eu fui constrangido desde o dia que eu cheguei a essa igreja, que é uma extensão da penha.
E Deus se revelou para mim aqui. Que Deus possa revelar a glória dele para vocês aqui também. Esse é o propósito principal deste momento. Minha vida foi transformada e o processo de transformação começou aqui. E Senhor, eu invoco o teu santo nome, a tua glória, que desça nesse lugar. Habite na casa de cada um aqui. Eu imploro por misericórdia. Não por mim, mas pela glória, pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor revele a tua glória às pessoas que estão aqui. O Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. Mas às vezes a gente está um pouco abatido, sentindo distante. Refletindo sobre o porquê. Por que não, porque sim. Para onde vou, o que fazer. Mas o plano da nossa salvação já está concluída. E agora o processo de intermediação perante o Pai. Então, por favor, leve os meus pedidos, as minhas dores para Deus, ó Senhor. Leve os pedidos, o rancor, a tristeza de cada um aqui perante o Pai. E revela a tua glória nesta casa, nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Se você sabe, pode cantar comigo. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Glória para sempre. Amém.
toda honra e glória seja só para o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Tote. Queria cantar com vocês a música Louvar a Deus Criador, pra gente finalizar. E eu quero ver essa casa tremer. Tremer. Porque toda vez que a glória do Senhor se revelou, houve fogo, relâmpago e trovão. Então, o fogo pode deixar para depois. Mas o relâmpago e o trovão pode mandar. Vamos colocar em pé e vamos louvar o Deus Criador. Dá pra morrer. Fez o céu e a terra e tudo que neles há. Quem fez o lindo universo e tudo sustém. De onde vem a vida que pulsa em meu coração? De onde vem
como negar ao ver os teus feitos, Deus, em minha vida Fala comigo. Glória a Deus. Essa casa é abençoada. Meu Deus do céu, glória ao Senhor, ó Pai. Que privilégio foi conhecer esse povo. Que privilégio foi conhecer essa igreja. Que privilégio foi estar aqui hoje. Deus, é um presente para mim. E por favor, continue dando esse presente para mim enquanto eu tiver vida. É um presente estar aqui. É um presente louvar em comunidade. A igreja é uma comunidade que tem métodos para nos ajudar na mobilização coletiva a chegar ao Pai. Obrigado por essa mobilização coletiva, por esse culto, por termos invocado o seu santo nome. E o Senhor é bem-vindo aqui. E não tem como calar, não tem como negar tudo que o Senhor tem feito por mim. Somos salvos pelas tuas obras e cremos nas tuas obras. Então faça as tuas obras em nós, através de nós, e que o seu Santo Espírito continue habitando nesse lugar e na casa de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Até mais. Louvai ao Deus Criador de tudo, digno é de toda adoração. louvai ao Deus que seu Filho entregou pra nos salvar. Louvai ao Deus Criador de tudo, digno é de toda adoração. Louvai ao Deus que seu Filho entregou pra nos salvar. Louvai ao Deus Criador de tudo, digno é de toda adoração. Louvai ao Deus que seu Filho entregou pra nos Oh, como falar e como negar ao ver os teus feitos. ao ver os teus feitos, Deus, Na nossa vida, em minha vida aqui. glória a Deus, aleluia. Dá um abraço aí na pessoa do seu lado, bem forte aí, ó.